A Bíblia está cheia de manifestações alienígenas. Aliás, não existiria Bíblia sem manifestações alienígenas. Ela está presente do primeiro texto, na primeira página da Torá dos judeus, no Gênesis, até o Apocalipse. Atravessa, perpassa, penetra. Os grandes acontecimentos bíblicos não foram realizados de homens por homens para homens. Tiveram intervenções, e foi por causa dessas intervenções que os grandes eventos e épicos bíblicos vieram a acontecer. Uhum. Praticamente não houve nada que não tenha tido a manifestação, a corroboração, o acompanhamento para e passo, a intervenção, a revelação e o conselho e a mensagem dos seres multidimensionais que na nossa geração a gente chama de alienígenas, Uhum. que na Bíblia são chamados semanticamente por outros nomes. Uhum. Então, o problema de quem fica chocado, os religiosos, por exemplo, de uma determinada linha, que me ouvem falando sobre isso, ficam chocados por total ignorância. Ficam bravos, né? Ficam com ódio. Parece que eu estou traindo a fé. É E verdade. eu estou sendo sincero e honesto com o que está dito, escrito e falado. A única coisa é que eu tenho a coragem de traduzir a linguagem bíblica antiga de 4.000 anos atrás para os termos contemporâneos. E eu faço o oposto. Traduzo também os termos e expressões contemporâneas para a semântica da Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de anjo, ela está falando de alienígena. Porque não é ninguém que nasceu na Palestina, ou em Jacarepaguá, ou em lugar nenhum. Eles pré-existem o nosso tempo. Quando você vê a leitura, por exemplo, do livro de Provérbios, nas escrituras do Velho Testamento judeu, você vê que esses seres, que lá são chamados de filhos de Deus, que alegremente cantavam enquanto o Senhor criava o cosmos, os cosmos, as dimensões, e eles se regozijavam em gratidão, em alegria, em estupefaciência diante de tudo que era criado. A gente está falando de seres de uma outra ordem, que nos precedem não dá nem para dizer, não dá para medir em anos. Ano é um negócio muito curto para medir a existência dessas criaturas que nos precedem, não só na linearidade do espaço-tempo desse cosmos que a gente habita, mas dos mundos paralelos que estão presentes. A Bíblia é um livro cheio de mundos paralelos, completamente cheio. Mas o pessoal lê, e especialmente a liderança religiosa, faz o possível para transformar tudo aquilo num diminutivo tão restritivo que diminui completamente a percepção das pessoas. E aí se vem alguém e diz exatamente a mesma coisa, mas amplia o conceito para as pessoas se dilatarem, se expandirem, como o apóstolo Paulo disse que queria que acontecesse, que a gente se expandisse para compreender a altura, para compreender a profundidade, a largura e o comprimento dessa extensão que excede ao próprio entendimento da compreensão humana, mas que nem por causa do fato de que excede a minha compreensão finita, deixa de ser realidade constatável. Ou seja, tem certas coisas que eu constato, mas só comecei a poder descrevê-las fenomenologicamente, por exemplo, de Newton para cá, ou de Galileu para cá, ou de Copérnico para cá, ou de Einstein para cá, nessa ordem de coisas pós-diluviana.
Agora, a gente tem um mundo pré-diluviano infinitamente mais longo do que esse mundo pós-diluviano que a gente habita, que é um mundo relativamente recente. O dilúvio deve ter acontecido há cerca de 6.000 anos atrás. Agora, a presença de seres inteligentes no planeta, de humanoides inteligentes, de seres de capacidades e de presença desses outros seres multidimensionais no planeta, precedem em muito as nossas narrativas, inclusive da Bíblia. E você encontra essas presenças nos chamados mitos dos povos, que cada dia são vistos de maneira menos mítica e mais factual. Por quê? Porque a arqueologia está descobrindo, desenterrando, ou a arqueologia subaquática vai achando a presença dessas civilizações que estão embaixo d'água, embaixo da terra, de grandiosidade extraordinária. As Atlântidas, as múltiplas Atlântidas, não só a descrita por Platão, mas uma quantidade enorme de civilizações que estiveram presentes no mundo muitos e muitos milênios antes de Noé, antes das narrativas bíblicas, que são relativamente recentes, que tem muito mais a ver com o interesse semítico na narrativa. E a história da humanidade é pré-semítica, milhares e milhares de anos antes de Noé, antes do dilúvio. E o que aconteceu antes disso me interessa cada vez mais, por uma razão simples. Foi Jesus quem me abriu esse interesse, quando ele disse: pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio de Noé, assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então, quem tem interesse na volta do Filho do Homem, nesse novo aeon, nessa nova humanidade, que precisa chegar para a gente ser salvo de nós mesmos, da nossa catástrofe ecológica, humana, planetária, que está sendo escrita pela nossa idiotice, pela nossa burrice, pelo nosso egoísmo, pela nossa fanfarrice, pelo nosso espírito suicida. A gente precisa ser salvo de nós mesmos, porque entregue a nós próprios, nós vamos de sucessão de loucura em sucessão de loucura. Eu tenho um filho que lida com isso, pós-doutorado nisso para todo lado. Está lá em Dubai, fazendo palestras em grande nível e estilo. Aí vários outros no mesmo tipo e nível e jaez de compreensão de engenharia de meio ambiente como ele. E quando você chama sinceramente e diz: meu filho, senta aqui e fala para o teu pai, para a tua mãe, em onde nós estamos nesse processo? E aí ele diz: bom, eu não posso dizer lá em Dubai isso, mas nós já chegamos e atingimos um ponto de irreversibilidade, que é o que eu pessoalmente, por mera intuição e conhecimento do significado da natureza humana e das posturas da humanidade, porque a história e a loucura da história humana, eu acho que eu conheço razoavelmente bem e acompanho minha vida inteira, desde sempre, com interesse enorme. E aí, quando na Eco 92 eles disseram que a gente tinha mais 200 anos de prazo, e eu falei num evento que houve ao final da Eco 92 na Cinelândia, que reuniu quase 1 milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, eu fui um palestrante daquele evento. E eu disse: olha, nós fomos informados que são 200.000 anos. Isso é falácia. Nós não temos nem 100, que são 200 anos de prazo. Nós não temos nem 100 anos de prazo, isso em 92. Talvez nem 50. Aí houve um segundo, 10 anos depois, uma reatualização. Aí eles disseram, passaram de 200 para 80. Aí eu falei: olha, desculpa, nós não temos nem 80. Se nós tivermos 50, eu estou sendo conservador. Agora eles já estão dizendo, nós
perdemos a mão. Perdemos a mão, mas ainda dá tempo. Mas o pessoal que está enfronhado, eu pessoalmente venho dizendo isso minha vida inteira, a gente passou do prazo. E aí vem os experts mais sinceros e dizem, como é o caso do meu filho, dizendo não, a gente perdeu a possibilidade de reversibilidade. Se o mundo inteiro parasse hoje e nós investíssemos os 2 trilhões e 200 milhões de dólares que foram investidos em armamento nos últimos tempos, em preservação ambiental, ainda assim, nós não iríamos conseguir reverter o processo porque a natureza não fica curada de um dia para a noite. Não é uma gripezinha. Ela vai precisar de anos e anos e anos para se restaurar nesse processo. Ela se restaura no fim de tudo. Se tem uma programação antiga que tinha no Discovery, chamado de O Mundo Sem os Humanos, sem os humanos, aí mostra que se os humanos fossem retirados da Terra, daqui a 1.000, 2.000 anos, começaria a haver uma renovação planetária. Agora imagina, 2.000 anos sem humanos no planeta para começar a haver uma renovação da Terra. Com a nossa presença dioturna, devastadora, absolutamente predatória, egótica, onde 1% da população detém 65% da riqueza do planeta, 2.300 indivíduos são proprietários nas suas próprias mãos de 65% do produto interno bruto que deveria ser distribuído pela humanidade, estão nas mãos só de 2.300, em que lugar isso pode dar certo? Na tua casa não dá certo, na minha casa não dá certo, empresa nenhuma que haja com essas categorias funciona, nenhum país com essas mesmas desproporções funciona, e a gente quer que o planeta funcione. É por isso que tem esses clubes de milionários que não têm nenhum pudor quanto a dizer que o ideal mesmo é que houvesse algum tipo de destruição que eliminasse pelo menos 6 a 7 bilhões de pessoas do planeta, porque o nosso planeta não consegue alimentar no padrão médio de vida americana mais do que 1 bilhão de pessoas. Ou seja, a gente precisaria de 7 outras terras agregadas à nossa para poder produzir a riqueza necessária para termos o padrão médio de vida de consumo dos norte-americanos. E nós não temos isso. E Elon Musk quer levar pessoas para Marte. Uma coisa muito doida, parece bonita cientificamente falando, mas para viver dentro de bolhas, num processo atmosférico antagônico a nós, numa gravidade diferente da nossa, onde a gente tem que viver como os hititas viveram embaixo da terra, ou como hoje se descobre embaixo do chão da Capadócia e da Turquia, cidades com 50 mil anos, 30 mil anos, que eram capazes de conter até 50 mil habitantes existindo embaixo da terra. Quando? Na última era do gelo, onde eles cavaram essas cidades para sobreviverem à era do gelo. Agora o cara quer levar para Marte, porque, de uma certa forma, desistiram do planeta. Os homens mais ricos do mundo estão desistindo do planeta Terra. Porque a única chance para a gente continuar aqui é vamos fazer uma guerra e a gente se cobre, se veste de uma bolha antinuclear, elimina 7 bilhões de seres humanos e depois de muito tempo a gente sai e repovoa a Terra com nós mesmos, com esse grupo elitista. Vê se isso tem alguma lógica possível e de factualidade e de razoabilidade realizável. É claro que não. Então, a gente vive num tempo horroroso, falando exclusivamente de meio ambiente.